Nós estamos aí expondo o panorâmica bíblico. Quem está gostando, irmãos? Amém? E hoje nós vamos falar do livro de Ruth, da moça Ruth. Então você abre aí Ruth capítulo 1. Semana passada falamos do livro de Juízes, um livro muito pesado, tenebroso, mas o livro de Ruth é um livro que está no período de Juízes, que é um ponto de esperança para Israel. Então Ruth capítulo 1, verso 1. Quem encontrou? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque. E a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e de outra Ruth, quando já fazia quase 10 anos que moravam ali. Morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nessa terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estavam as 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de sua benevolência, como vós fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. Então elas as beijou, e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Permanecereis sem a se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Pelo que se levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu de suas sogras com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Só até aí. Irmãos, Ruth, a redenção. O livro de Ruth é um trabalho de arte teológica que nos convida a ver como Deus está envolvido nas alegrias e nas tristezas da nossa vida cristã. O livro de Juízes, que nós aprendemos na semana passada, é a história de Israel em um de seus pontos mais baixos da história, aonde tem a apostasia, abandono da fé, a divisão, a crueldade e vergonha. Assim como Israel no passado, muitos do povo de Deus, hoje em dia, levam uma vida de incredulidade e de desobediência e não desfrutam das bênçãos de Deus. Uma coisa linda de se ver aqui é como ver uma história de amor, como o livro de Ruth, tão bela, se passando num período tão calamitoso que é no livro de Juízes, relatando a história de Israel naquele tempo. Mas não é o que acontece hoje. Vivemos em tempos turbados, tanto nacionalmente ou internacionalmente, de declínio moral, como nós vimos na semana passada, em meio às dificuldades,
de todo tipo. E no entanto, Deus ama aquele a que Ele comprou. Deus ama aquele a quem creu nele e na sua obra. Como pessoas, talvez Deus um dia nos amou primeiro, porque é onde nós estávamos perdidos. E hoje Ele está em busca da sua noiva. Por mais que sejam os dias tão calamitosos, tenebrosos que nós vamos viver ou estamos vivendo, o tempo de se conhecer o Senhor é agora. O tempo de conhecer e ter a Ele, fazer dele o seu Salvador e Senhor. Isso nos faz a fazer parte de uma linda história de amor. Amém? Porque você só não ama a sua esposa, os seus filhos. Você não ama ele só quando ele faz o que você pede, é ou não é? Você não ama ele somente quando você o obedece, ou ele te obedece. Você continua amando sua esposa e seu marido mesmo quando ele faz raiva em você, é ou não é? Porque é o amor. Então podemos viver em tempos tenebrosos. Está faltando às vezes as coisas dentro de casa, estamos passando por um tempo difícil, mas vai melhorar, vai passar. É isso que Deus nos ensina. Em tempos tão tenebrosos nós estamos vivendo, é possível ver uma linda história de amor sendo escrita. Em um mundo tão corrompido que estamos, a igreja, a noiva de Jesus está inserida. Deus ainda continua com a caneta, o lápis, seja o que for na mão. Ele continua escrevendo a nossa história. E essa história é uma história linda de amor, da noiva para com seu noivo. Amém? Em meio então ao caos de juízes, nós vemos o descortinar da graça de Deus no livro de Ruth. Se de um lado nós temos juízes e do outro lado nós temos os reis, que vai entrar o período de Samuel, no meio nós temos Ruth, que é um livro de transição para ambos os livros. Ruth é visto como um livro de mulheres, né? Não, livro de Ruth. Livro de Ruth é um livro que as mulheres gostam, pregam-se em congresso, pregam-se em festividades de mulheres. Afinal tem o nome de mulher. Mas ganha também uma reputação de ser um livro de romance, mas um romance santificado. Só que nós não podemos ver assim somente como um livro de mulher, pois fazendo isso nós vamos negligenciar o livro, que por outro lado é uma bênção para todos, porque podemos chamar o livro de Ruth ou o livro de Boaz, sem problema nenhum. Mas vamos ver como é importante lermos e estudarmos esse livro. Interessante nós lembrarmos aqui que não havia ainda monarquia no tempo de juízes para Ruth. O povo estava em um período de desobediência. É por isso que vai haver a fome na casa do pão, que essa fome vai resultar na saída de Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos de Israel. E essa fome em todo Israel é um ato de disciplina de Deus contra aquele povo. E a ideia que vamos ver aqui é que quando eles estão retornando, elas estão retornando para Israel. É um tempo que talvez é naquele tempo de ciclo, que Deus tem levantado um novo juiz e tranquilizou o período lá em Israel. E elas estão eles vão voltar. Qual que é o ciclo? O povo pecava, Deus usava os inimigos para oprimir, o povo se arrependia, Deus levantava o juiz libertava o povo, vinha um tempo de paz, o juiz morria e eles voltavam tudo de novo. É nesse período de paz aqui, é o período que Noemi está retornando para casa, e mais à frente nós vamos aprender. Então a finalidade do livro é apresentar a história da origem de Davi, que sucessivamente seria a linhagem do nosso Salvador. Então vamos lá. E eu quero começar aqui com uma frase, que essa frase você vai entender mais ainda lá na frente. Os esforços que fazemos para escapar de nosso destino só servem para nos conduzir até ele. Vou repetir. Os esforços que fazemos para fugir do nosso destino, do propósito que Deus nos deu, só servem para nos conduzir até ele.
Mas Jonas fugindo só fez ele voltar para o propósito que Deus tinha para ele. Foge. Vai lá. Tchau. Daqui uns dias eu vou falar assim: ó, seja bem-vindo de volta. Sabia que você ia voltar. É assim. Na vida do crente, irmãos, não é por acaso. Na vida do crente, nada é por acaso. Como diz um menino do Instagram, a vida do crente não é um morango, né? Não é um morango. Mas na vida do crente nada acontece por acaso, assim como nós vamos ver aqui nessa noite. Na vida de Ruth, Elimeleque e os 2 filhos, não é por acaso isso aqui que está acontecendo. Deus está regendo a história. Então, entenda uma coisa: pelo fato de Deus nos ter dado liberdade de escolha, podemos até ignorar a vontade de Deus, discutir com ela, desobedecer-lhe, até mesmo lutar contra ela, mas no final a vontade de Deus irá prevalecer. Sabe como que é a vontade de Deus? A vontade de Deus diante da minha é como aquele rolo compressor. Ele passa por cima da minha e da sua. Porque o que vai reinar, o que vai imperar é sempre a vontade de Deus. Amém, irmãos? Queira você ou não, e queira o diabo ou não. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, porque a vontade dele sempre será maior do que a nossa. Ele nos deixa achar que vamos indo, que nós vamos escolher isso, que nós vamos escolher aquilo. Ele deixa. Não estou falando da sua roupa, não estou falando do carro que você vai comprar, não estou falando nada disso. Isso é uma liberdade que você tem de escolher o que você vai viver. A esposa com quem você vai casar, o marido que você vai casar, não tem nada a ver com isso. Isso é chamado de livre agência. Agora, liberdade de escolha tem a ver com a sua salvação, é totalmente diferente. Tem a ver com o propósito que Deus tem na sua vida. Aí não tem como você fugir mesmo não. Amém? Então, ele deixa você achar que você vai escolher aquilo, vai escolher aquilo, até que ele dá um sorrisinho de lado assim, ó. Fala assim: filho, vem cá. Vem cá, porque é a minha vontade que tem que ser feita. Sou eu que governo a sua vida, sou eu que controlo a sua vida. Outrora você não disse que já foi crucificado comigo? Então agora quem vive em você não é você mesmo, sou eu que vivo em você. Então o Salmos 33:11 diz assim, ó: o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Daniel 4:35, isso aqui já morreu aqui, ó. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer. Ele faz o quê? Ele faz o quê? O que quer. Com o exército do céu e com os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão e nem questionar o que ele faz. Difícil, né? É a Bíblia. Ou como diz Jó: quem pois pode porfiar ou ir contra o Senhor? Quem? Jó mesmo responde: ninguém. Então não há outra parte na Bíblia que nos explica melhor sobre isso. O que é isso? As experiências de Elimeleque e Noemi em sair de um lugar que não era para sair. Que não era para sair. Vamos repetir a frase lá em cima? Os esforços que fazemos para escapar do nosso destino só servem para nos conduzir até ele. Vamos ver? Então não adianta você vai fazer igual Israel no deserto. Você vai e volta de novo. Mas eu quero ir de novo, então vai e volta de novo. O livro começa assim: nos dias em que os juízes decidiram, houve fome na terra. Ou melhor, nos dias que os juízes julgavam. Juízes nos lembram de dias difíceis, dias tenebrosos. E aqui encontramos uma família em Belém, e Belém significa a casa do pão, lutando para sobreviver. Que coisa mais estranha então é haver escassez de alimentos em Belém, cujo nome é a cidade do pão.
Mas muitas das vezes a fome, como eu disse anteriormente, é ato da disciplina de Deus no Antigo Testamento. Até mesmo os que eram tementes a Deus tiveram que sofrer por causa dos ímpios. E assim eles então vão sair da cidade por busca de comida e mudam para a cidade chamada Moabe, um antigo inimigo de Israel. Onde apareceu esse povo? Gênesis capítulo 19, versículo 31. Vai registrar a história lá de Ló e suas filhas. Ló bebeu muito da sua vinha, pecou, se deitou, e as suas filhas viraram para outro e falaram assim: vamos deitar com o nosso pai. Um pecado de incesto aqui. Vamos deitar com o nosso pai, não vamos perder a nossa geração, nós precisamos dar prosseguimento à nossa descendência. Então a filha mais velha se deita com o pai. Deus abomina isso, pode ter certeza disso. E aí o filho mais velho nasce e ele se chama Moabe. A filha mais nova se deita com o pai também, e tem um filho chamado Ben-Ami, que é o pai dos amonitas, que são os dois inimigos de Israel. E essa cidade são as duas cidades amaldiçoadas, Moabe e a cidade onde ficam os amonitas. São cidades que eram inimigos de Israel. Cidades essa onde tinha promiscuidade. Cidade essa onde a bênção de Deus não estava. Mas para onde eles estavam indo? Que escolha, né? Que escolha. E aí, seriam inimigos de Israel. Nesse tempo os moabitas oprimiam Israel, como nós vimos nos Juízes. E quem derrotaria os moabitas mais à frente vai ser Saul. E com isso o que Elimeleque fez então foi errado. Elimeleque errou. Elimeleque saiu da terra, mas Edgar foi para sustentar a casa. Permaneça. Nessa terra de peregrinação, seus filhos se casaram com mulheres pagãs, e falhou e vacilou na lealdade para com Deus. E foi nessa terra que quase toda a família foi extinta. Elimeleque morre e os dois filhos morrem também depois. Por quê? Porque eles se casaram com duas mulheres pagãs e moabitas, Ruth e Orfa. Só que isso aqui, irmão, você vai entender a história. Quem veio de manhã já sabe. Quando surgem os problemas na nossa vida, são três coisas que a gente pode fazer. Primeiro, suportar, que era o que eles deveriam fazer. Permanecer em obediência naquele lugar. Segundo, fugir. Foi o que eles fizeram, e é o que a gente faz. É o mais fácil. Não é? Amanhã a gente resolve, amanhã a gente faz, deixa para depois. Já vi tanta história que era para ter resolvido num dia, não resolveu, deixou para depois e virou uma bagunça. Eles fizeram o quê? Eles fugiram. Ou eles poderiam usar os problemas ao seu favor. Também não fizeram. Eles fugiram. Elimeleque então tomou uma decisão errada quando saiu daquele lar. E é importante nós falarmos aqui, irmãos, que nós temos uma responsabilidade de obedecer a Deus na forma que nós criamos a nossa casa, os nossos filhos, né? Educamos a nossa casa, ensinamos a nossa família. Nós, como pais, e muitos pais que aqui estão, devemos ser um exemplo de fidelidade a Deus para com os nossos filhos. Por quê? Porque assim como aconteceu com eles, haverá testes, provações, mas o segredo era perseverar e permanecer, e não fugir, porque somente os fiéis é que vão perseverar. Amém? Mas podemos ver algo aqui, irmãos, que aprendemos sobre a providência de Deus, o trabalhar de Deus, dele usar essa desobediência para o seu propósito. Lembra os esforços que nós fazemos para cumprir para fugir do nosso destino, eles só levarão de volta a Ele. O trabalhar de Deus, Ele vai usar essa desobediência para o seu propósito.
sem alterar a consequência. Ele vai usar o ato de desobediência, mas a consequência permanece. Mas isso tudo é para que o seu propósito se cumpra, para que a sua vontade reine. E se a família de Elimeleque não tivesse saído, não haveria casamento de Boaz e Ruth. Eventos, olha que linda essa história. Eventos e manifestações doces da graça diante de fraquezas são tecidas de uma forma tão maravilhosa entre cena de pecado e julgamento. Deus, em um tempo de tenebroso, de desobediência, Deus consegue na sua soberania e poder tecer dentro da história, fazer a desobediência convergir para que cumpra o seu propósito. Deus é maravilhoso, irmãos. A desobediência tem consequências, mas essas consequências têm propósitos que levam à esperança no último dia. Você pecou, você falhou, você pediu perdão a Deus, Deus falou assim: eu vou usar essa desobediência, essa consequência, para ainda cumprir o que eu tenho na sua vida. Deus é tremendo, irmãos. Então vemos aqui 3 mulheres viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Não tem motivos para ficar mais com ela. Ela então libera as duas, só que Orfa vai embora e Ruth, como diz o texto, se apegou a ela. Ruth então demonstra lealdade, é um texto que é usado nos convites de casamento. Eu já preguei num casamento dentro desse texto que diz assim: aonde quer que fores, irei. E aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me, Senhor, o que lhe aprouve, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso aqui é um ato de lealdade de Ruth para com Noemi. Noemi então chama ela, elas vão junto embora, ela muda o seu nome para Mara, que significa amargura, pois seu lamento é trágico. Mas ela ainda não sabe que tudo isso que está acontecendo é Deus tecendo a história. É por isso que você não entende ainda. É porque Deus que está tecendo a sua história. Vamos ver o capítulo 2. Capítulo 2 começa as duas discutindo onde que ia arrumar comida. Porque 2 viúvas, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 22, versículo 22 e 23, que nenhum órfão, nenhuma viúva afligir-te, mas o próprio Senhor cuidará delas. No caso então, as viúvas, elas teriam que correr atrás, ou então teria que arrumar alguém para cuidar delas. E o texto fala que é tempo de colheita de cevada no capítulo 2, e assim Ruth sai em busca de comida. E acontece que ela acaba colhendo nas plantações de Boaz, e que por acaso é parente de Noemi. E nós começamos a ver algo aqui, que a soberania de Deus na responsabilidade humana, que é uma das principais lições que vemos nesse livro. Como talvez nós como igreja devemos entender que a providência de Deus muitas das vezes ela é dolorosa. Mas Deus não deve ser julgado de acordo com os nossos padrões. Deus é o Rei soberano e nós somos seus servos. Ele fará o que bem entender. E nós teremos que fazer o quê? Nos alegrarmos, porque isso lhe trará glória. Escuta isso aqui: Deus nunca fará algo na minha vida e na sua vida que não resulte em sua glória. Então talvez isso está acontecendo na sua história, Deus está dizendo para mim e para você que vai resultar na glória dele. Boaz aparece então. A Bíblia diz que ele é um homem de caráter nobre. Ele observa Ruth, e assim, depois de descobrir mais sobre a história dela, ele então demonstra generosidade notável a ela. Ele permite que Ruth então colha grãos no seu campo, e é tão lindo entender isso, que Boaz manda os seus trabalhadores deixar, não precisa ela colher, mas deixa os grãos já solto no caminho. Ela só tem o propósito de pegar aqueles grãos, e ao fazer
Boaz então está obedecendo uma lei da Torá, que é um mandamento, que diz que devem ajudar com generosidade os pobres e os imigrantes, que diz em Deuteronômio 15: vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Boaz então está cumprindo com esse mandamento. E vemos aqui a providência de Deus. E vamos ver ao longo do livro. E a providência de Deus, irmãos, é a maneira como Ele vai nos usar. E vai usar qualquer coisa para cumprir e fazer a sua vontade. Aqui também podemos ver, como eu disse, nós vamos ver sempre a Cristo nos livros do Antigo Testamento. Nós podemos ver que nesse encontro, o encontro com Cristo. Mas ele só aparece no Novo, sim. Nós vemos o Senhor sempre no Antigo Testamento como uma forma teofânica, que com a palavra escrita como anjo do Senhor, ou como figuras, ou tipificações, como nós vemos em Ruth. Boaz é uma figura de Cristo. É o parente mais próximo daquele que morreu. Logo depois vemos então o encontro de Boaz com Ruth, que tipifica o encontro do perdido com Jesus. Quando Boaz encontra Ruth, ele diz para ela não entrar em nenhum outro campo, assim como o Senhor Jesus também nos disse. E ele também nos avisa para nós não misturarmos com o campo que está lá fora. Boaz está impressionado com a lealdade de Ruth para com Noemi. Ruth chega em casa contando para Noemi que conheceu Boaz. Ruth então se alegra, Noemi então se alegra, Noemi fica feliz porque ela sabe quem é Boaz. E ela diz para Ruth e fala assim: Ruth, você não sabe quem que é Boaz, você não sabe de nada. Boaz é o nosso resgatador. Boaz será aquele que é o nosso redentor. Boaz será aquele que vai redimir a nossa casa, a nossa família. Então, e a prática do resgatador da família era como? Era uma prática cultural de Israel, onde se um homem da família morre e deixa para trás mulher, filhos, a terra, era de responsabilidade do resgatador da família casar-se com a viúva, cuidar dos filhos e da terra que ele deixou. Então Noemi começa a pensar que poderá sim ter um futuro melhor. E Deus está escrevendo e tecendo a história. O capítulo 3 aparece Noemi com Ruth fazendo um plano para Boaz perceber Ruth. Ô minha filha, vamos tirar essa roupa. Tira essa roupa de viuvez, tira essa roupa de luto. Acabou. Bora, Boaz precisa te ver, Boaz precisa observar você. Começa a mudar a roupa e começa a mostrar, e Ruth começa então a mostrar sinais que está pronta para casar. Assim Ruth vai até o encontro dele de noite. Ela chega, Boaz está dormindo, ela vai lá e descobre o pé. Quem gosta de ter o pé coberto aí? Boaz está com o pé coberto, ela vai lá e descobre. E deita no pé de Boaz. Ô irmãos, que é lindo demais. Deitou no pé de Boaz e ficou ali, quietinha. Capítulo 3, versículo 8. Perguntou ele então: quem é você? Ele fala: sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Irmãos, Ruth vai deixar claras as suas intenções para ela.
Não é assim as intenções, né? Igual as mulheres de hoje, as meninas de hoje aí fora. Então, ó, quero ser claro se eu sinto seu, eu quero beijar sua boca. Não, né? Isso não é não, a mulher é oferecida isso aí. Assim não. Né? Hoje o homem nem precisa trabalhar, né? Para conquistar. Só chegar. Vou ficar parado aqui que elas vão vir mesmo. Assim. Hoje em dia tá assim. Lá fora, né? Ruth não. Ruth colheu, conheceu ele conheceu ela. Ele viu nela um caráter nobre. Hoje, por que o homem não valoriza a mulher? Porque ela mesma se valoriza. É essa bagunça aí que nós vemos aí. Por isso está tão fácil. Só que aí, Ruth deixa claras as suas intenções. E ela pergunta se Boaz vai redimir ela, se casando com ela. E ele chama Ruth de uma mulher de caráter nobre, uma mulher virtuosa. É a mesma palavra usada para mulher de Provérbios, capítulo 31. Eu vou ler. Mulheres aqui, vamos ler, né? Vamos ler. Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Está falando mulher que tem mais seguidores aqui? Não tem. Não está falando a mulher que tem muito seguidor no Instagram. Não está falando isso também, não está falando isso aqui não. Que ganha bem, também não está falando não. Está falando que ela trabalha aqui. Vamos ler? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela e a ele não falta riquezas. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Busca lã em linho, isso aqui é trabalho. Ela trabalha. Não é mulher preguiçosa, trabalha. Ela trabalha não só fora, mas como dentro também em casa, diz o texto, tá? Porque ela trabalha com mãos hábeis, e como os navios mercantes de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa. Tá vendo? Tá vendo? Ela trabalha em casa também. Isso é uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa não é só a que sai para ajudar o marido, mas é aquela também que fica dentro para ajudar o marido também, dentro de casa. Amém, mulheres? Estou com vocês, viu? E aí, ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com fruto das suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. Muitas mulheres, eu vou correr lá para baixo. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas esta mulher virtuosa é superior a todas as outras. O que Boaz está dizendo aqui para Ruth é isso. Tem muitas mulheres aqui em Moabe, tem muitas mulheres em Israel, mas tu, Ruth, é diferenciada. Tu, Ruth, é formosa, é virtuosa. Aleluia, por isso você vai entender daqui a pouco. Então Boaz diz para Ruth assim, ó, espera até amanhã, beleza? Até o dia seguinte. E foi uma das conversas mais lindas e mais humildes, pois é um apelo de Ruth, mas um apelo confiante que Boaz seria o redentor para ela. Irmãos, Deus está trabalhando através de um homem justo para realizar os seus planos para uma viúva fiel. Irmãos, a providência de Deus, mais a engenhosidade humana, frequentemente trabalham juntas na história redentora de Deus. Haverá reviravoltas no caminho e reviravoltas dramáticas, mas no final dará certo. Assim é Deus conosco. Haverá reviravoltas e reviravoltas na nossa caminhada enquanto estivermos aqui. Mas fica calmo, porque chegará o dia também da nossa redenção. Boaz manda ela esperar o dia seguinte, irmãos, pois ele resgataria ela de forma legal. Ruth e Noemi estão diante dos anciãos da cidade. E assim o capítulo termina com Ruth e Noemi se alegrando, porque a Boaz irá redimi-las. E nós vemos uma chave nesse capítulo aqui também, uma chave que aponta para Cristo. Porque agora Ruth e Noemi encontrou descanso em Boaz.
espere até o dia seguinte que eu vou redimi-la. Uma imagem de como podemos encontrar um descanso em Cristo, quando nós descansamos no cuidado daquele que é o nosso protetor. E isso não significa que não passaremos por provações e privações, mas significa que mesmo passando por privações e provações, nós podemos encontrar segurança naquele que é o nosso protetor, que é Cristo. Assim foi Ruth e Noemi com Boaz. E o mais lindo que nós vemos, irmãos, é os 4 capítulos. As mulheres, Noemi e Ruth, independente das circunstâncias, elas estavam sempre se regozijando e se alegrando no Senhor, pelo que estava acontecendo. Capítulo 4, para a gente ir fechando. Começa as coisas então a se encaixar agora na história. No último minuto, irmãos, Boaz descobre que ele não era o membro mais perto da família para resgatar. Tinha um outro homem. E aí ficou um negócio difícil, apertou. E aí diz o texto no capítulo 4 que o homem está lá para redimir. E aí resolvi informar-te disto e dizer-te: compra na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se há de redimi-la, redime-as então. Declaramos para que o saiba, pois outro não senão tu que o redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu redimirei. Então disse Boaz: no dia que comprares a terra na mão de Noemi, também tomarás Ruth. Olha aí, ele ia pegar até a terra, mas na hora que falou assim, ó, no dia que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Ruth. E ele fez questão de dizer Ruth a Moabita. Você vai entender isso aqui, que foi mulher do falecido para suscitar. Aí ele disse: não, então disse o remidor: não posso redimi-la, para mim não, porque senão vai prejudicar minha herança. Eu não poderei fazer isso. Eu imagino Boaz falando assim, ó: yes, graças, deu certo. Por quê, irmãos? Porque Boaz, o homem foi por aquilo que ela tinha como status, era moabita. Mas Boaz conhecia o caráter de Ruth. Conhecia o caráter dela. Isso aponta a uma coisa que Cristo iria fazer e fez. Que Deus iria comprar um povo de toda tribo, língua e nações. E não somente os judeus, mas também os gentios. Aqui está apontando para nós, Boaz é tanto uma figura de Cristo, apontando para nós que ele não ia resgatar uma pessoa que era judia, como Noemi, mas ele também resgataria uma gentia, que é Ruth. A salvação veio para os judeus, mas eles não quiseram, então a salvação se expandiu a todos aqueles quanto creram nele. Isso apontando para o que Cristo iria fazer, irmãos. Isso é lindo. E aí, Ruth era leal à família de Noemi, agora Boaz é leal à família de Noemi também. E a história vai terminar com a reversão de todas as tragédias do capítulo 1. Assim, a morte do marido e dos filhos é revertida quando Ruth se casa novamente e dá à luz um filho, concedendo a Noemi, chamado ele de Obed. Essa simetria, então, é uma abertura, entre abertura e encerramento, e ainda mais notável é lembrarmos da tragédia de abertura, que foi seguida por um ato de lealdade de Ruth. Isso agora é correspondido por um ato de lealdade de Boaz, que leva então à sua restauração final da família. E essa simetria revela o final dos capítulos inteiros. Cada um dos capítulos começa com Noemi e Ruth fazendo planos para o futuro. E isso é seguido por um encontro da providência de Deus entre Ruth e Boaz. E cada capítulo termina com Noemi e Ruth se regozijando, alegre com o que aconteceu. Essa história, contada como uma característica curiosa, é o fato de nós não vermos tão claro a menção do nome de Deus. Nós vamos ver os personagens falando o nome de Deus, mas bem rápido. Mas o narrador não menciona tipo, e Deus fez isso, como no Juízes. E Deus moveu assim. E Deus disse assim.
E Deus falou assim, nós não vemos isso no livro de Ruth, mas é para nos ensinar uma coisa, entendermos que isso aqui é um brilhantismo da história. Uma história que trata da providência de Deus em ação, tecendo as circunstâncias e as escolhas de todos os personagens. Então a tragédia que Noemi vira e fala assim, Deus só pode estar descarregando a mão em mim. Isso que ela está achando que Deus está fazendo algo, punindo ela, na verdade é a missão de Deus de redimir ela e a sua família. E Deus está fazendo tudo isso através de Ruth, através da sua lealdade e ousadia, que vai trazer a cura para a vida de Noemi, mas não sem Boaz, que é um agricultor leal e generoso. E assim Deus usa a integridade de Ruth com a de Boaz, combinada com a ousadia de Ruth, para salvar Noemi e sua família. Por que que essa história nos mostra aqui? Nos mostra como Deus trabalha, sem ficarmos procurando movimentos sobrenaturais, ações grandes que a gente olha e fala assim, é Deus, é Deus, é Deus. Não, irmãos, Deus está no simples, Deus age sim no natural. Você crê nisso? Certo homem virou para Eliseu e falou assim, ó, tá vindo uma tempestade, Deus pode estar nela. Não, Deus não estava na tempestade. Ah, tá vindo um redemoinho, Deus pode estar no redemoinho. Vamos ver, Deus não estava no redemoinho. E vem então o quê? Uma brisa. E Deus estava na brisa. Deus nunca vai estar onde você pensa que Ele está. Quando você fala assim, Deus pode estar fazendo isso aqui, só pode ser Deus fazendo tudo isso aqui. Aí quando você olha para o outro lado, você vê um menino, uma criança fazendo e fazendo, você fala assim, aí você fala, não. Onde você tirou esse menino? É Deus. É Deus. Então, por quê? Deus se move de formas misteriosas, irmãos. Vamos falar de Elias. Elias foge de Jezabel, ele corre para o deserto, que pede a morte. Deus coloca um pé de zimbro lá, o pé de zimbro nasce, ele esconde debaixo do pé de zimbro e vai dormir. Descansa. Aparece um anjo do Senhor, uma forma de aparição de Cristo. Pega o pão, faz o pão, esquenta o pão, acende o fogo, coloca o pão. Colocou? Encheu o cântaro de água, colocou lá, acordou Elias. Elias, acorda, come e bebe. Elias viu Deus acendendo fogo? Sim ou não? Elias viu Deus cozinhando pão? Elias viu Deus enchendo cântaros de água? Por quê? Porque Deus não se mostra fazendo, Ele só mostra depois que está feito. É por isso que você não está vendo. E não é para você ver, porque depois que estiver pronto já, Ele coloca na sua frente. Deus não conta como Ele faz e como Ele fez. Ele faz o que Ele bem entender, da forma que Ele quiser. E o que Ele faz, irmãos, não tem como explicar. Porque se conseguirmos explicar algo que Deus faz ou fez, não é Ele que fez, foi eu e você que fizemos. O que Deus faz? Ninguém explica. Quando você pensa em explicar o que Deus fez, Ele... Ih, deu ruim. Deus se move de forma misteriosa, irmãos. Nós não vemos a aparição de Deus no livro de Ruth falando, e assim disse Deus, e assim Deus fez. Mas nós vemos no corpo, andando pela história de Ruth, Deus tecendo a história para cumprir o propósito dele. Talvez você possa estar achando que a sua história está lá, vão ter, de qualquer jeito, está por acaso, está acontecendo tudo de qualquer jeito. Não, irmão, fica tranquilo, porque se Deus é o Senhor da sua vida e o dono da sua história, é Ele que está tecendo a sua história. E no final você vai ver aquele mosaico lindo lá que Ele fez. Então a história nos mostra como de forma brilhante a interação dos propósitos de Deus e a vontade dEle com a decisão e vontade humana. Deus estabelece a obediência fiel do seu para realizar seus propósitos redentores no mundo. E o livro de Ruth termina com uma genealogia, e diz genealogia de Davi, mostrando como filho de Boaz e Ruth, Obed
seria o pai de Jessé e avô de Davi. É de onde virá o Messias. E assim, de repente, esses eventos, no período de Juízes, acontece esse vislumbre de uma história de amor, aonde aparente mundanos mais comuns, mas nessa história que está entrelaçada na grande história de Deus para o mundo. Assim, Ruth nos convida a entender como Deus pode nos convidar a entender como Ele pode estar trabalhando nos detalhes e mais comuns da nossa vida. Você crê nisso? Eu quero um profeta falando comigo. Amém, Deus pode levantar. Mas por que Deus não pode sentar com você no seu quarto e falar com você lá no simples? Por que Deus não pode falar para você a partir de uma criança, como Ele usa muita Cecília lá em casa? Por que esperar algo tão sobrenatural de Deus? Você não sabe o que você está perdendo nos detalhes mais comuns da vida, da sua vida, aonde Deus está tecendo a sua história. Busque ver Deus nesses detalhes. Fui sair de casa para ir lá para minha avó. Pneu da moto furado. Foi brincadeira, deixar a moto aqui parada. O pneu da moto furado. Falei, nossa. E agora? Aí ela disse assim, calma, porque já sabe, né? Aí ela, mas ela falou assim, calma, pode ser o livramento mesmo, Deus está dando, você não sabe, nós vamos pegar a BR aqui, pode... E aí? E aí? Para que ficar batendo o pé, brigando? Saiba que Deus está nos mínimos detalhes da sua vida. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, que Deus está trabalhando nos detalhes mais comuns da nossa vida. Aleluia por isso. E para a gente terminar, podemos então ver Ruth como a figura do pecador perdido, à espera de um redentor. O parente mais próximo é uma figura da lei, que é aquele homem lá que não podia salvar. A lei não pode salvar ninguém. Somente Cristo, que é tipificado por Boaz, é que pode nos redimir de todo o pecado. Assim como Boaz foi o resgatador, Cristo é o nosso resgatador. Cristo será aquele que já nos redimiu, começou, mas irá nos redimir quando Ele nos tirar daqui. É quando Ele for o quê? Quando haverá o grande casamento. Solteiros aí que falam que não vai casar, sinto muito, você vai casar um dia com Cristo. Boaz é uma figura de Cristo, que Ele vai resgatar Ruth em plenitude quando Ele casa com ela. Assim será a igreja como noiva do Cordeiro. Cristo virá como nosso resgatador e irá nos redimir desse lugar horrível para o lugar para morar com Ele. Havendo esse parente negado a casar com Ruth, Boaz então assume a casar, redimindo essa família. Irmãos, somente a graça poderia realizar essa tarefa. Este belo livro que começou com fome, com tragédias, com morte e amargura. Em um livro, uma história sendo narrada dentro de um tempo tão tenebroso, difícil. Agora o livro termina com vida. O filho de Ruth, Obed, é o avô de Davi. Irmãos, isso se chama graça. E quem pode sondar a graça de Deus? Olha a genealogia como fica. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Escrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmo. Salmo gerou a Raabe, Raabe a Boaz. Lembra? Gentias. Boaz gerou de Ruth
a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E aí continua lá embaixo. Jacó, que veio de José, da descendência, José é o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Irmãos, Ruth, o livro de Ruth é como um sol brilhante, em um tempo, em um dia muito escuro e nublado, como é o livro de Juízes. Uma jovem, uma estranha, age com fé e obtém a mais rica bênção que uma pessoa poderia ter: tornar-se a própria ancestral do nosso Salvador, Jesus. Por meio do homem, o pior sai o melhor. A primeira adoração levou ao primeiro assassinato, Gênesis capítulo 4. Mas por meio de Cristo, o melhor saiu do pior. Vou repetir. Mas por meio de Cristo, o melhor saiu do pior. Se por meio de um homem o pior sai o melhor, Cristo. Mas por meio de Cristo, o melhor sai do pior. Por quê? Por meio de Cristo, o melhor saiu de uma mulher moabita. Pior. Por meio de Cristo, não por causa de mim e de você, mas por meio de Cristo, o melhor sai de cada um de nós, piores que éramos, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fica de pé no seu lugar. Para a gente fechar, em Gênesis, os louvor pode subir. Como eu disse semana passada, sim, em Gênesis ele é a semente da mulher, o início de tudo. Em Êxodo ele é o nosso cordeiro pascal. Em Levítico ele é o nosso sacerdote de sacrifício. Em Números ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o verdadeiro profeta. Em Josué ele é o fio escarlate colocado fora das muralhas de Jericó, que salvou Raabe, tipificando o sangue derramado na cruz. Em Juízes ele é o nosso juiz. Mas em Ruth, Cristo é a nossa redenção. É aquele que começou a boa obra em nós, é aquele que começou o processo de redimir e vai nos redimir naquele grande dia em plenitude. Amém? Feche seus olhos nesse momento.